Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. A partir do verso 18, hoje nós encerramos o estudo dessa carta. Quantos ensinamentos profundos o apóstolo Paulo comunica aqui à igreja do Senhor e serve de instrução para nós. E hoje nós veremos aqui algumas coisas também de uma maneira prática para o nosso dia a dia, para a nossa vivência, para a nossa caminhada. Eu vou te convidar a ficar em pé para, em reverência, lermos essa santa palavra. Colossenses, capítulo 3, a partir do verso 18, diz assim: Vós, mulheres, estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai vossas mulheres, e não vos irriteis contra ela. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo vosso Senhor segundo a carne, não servindo só na aparência como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo que estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que são de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Amém. Até aqui. Até aqui. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Vamos pedir ao Espírito Santo do Senhor que fale ao nosso coração, que agora comunique ao nosso coração de uma maneira pessoal e individual. Senhor, te damos graças por estarmos na tua casa mais uma vez. Obrigado por esse privilégio maravilhoso. Obrigado, Deus, porque a tua bondade, graça e misericórdia, ela tem nos acompanhado. Nós somos alvos do cuidado do Senhor todos os dias na nossa vida, na nossa casa. Muito obrigado. E agora, ó Deus, que vamos nos assentar em volta da tua palavra, lhe pedimos graça para compreender, meu Deus, graça para que os ouvidos do nosso coração, meu Deus, estejam abertos para que possamos ouvir a tua doce voz. E fala, Pai, de uma maneira pessoal, individual. O Senhor conhece, meu Deus, o coração de cada um, meu Deus, os pensamentos, os sonhos, também os dilemas, os desafios de cada um aqui. O Senhor conhece a realidade da casa de cada um, da família, do casamento de cada um. E eu lhe peço, Espírito Santo de Deus, traga a nossa mente agora, meu Deus, à presença do Senhor, e que a tua voz seja, meu Deus, ecoada nos nossos corações nessa manhã. Eu lhe peço, Deus, que o Senhor repreenda todo e qualquer espírito maligno que queira roubar essa semente, em nome de Jesus, que nada venha nos distrair e que estejamos conectados ao trono da graça para recebermos do alto tudo que o Senhor tem para nós. Deus, a mim, dá-me graça para transmitir essa mensagem, pois eu dependo unicamente de Ti, Espírito Santo, e assim que nós lhe oramos, dando graças a Ti, certamente por tudo que receberemos de Ti. Em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, querido. A vida do novo homem. A vida do novo homem. Esse é o título dessa lição, a vida do novo homem. Desde o início, desde a aula passada, o apóstolo Paulo, ele vem falando a respeito nós estudamos na aula passada o início do capítulo 3, agora a continuação. Ele vem falando das implicações da vida do crente. As implicações da vida do crente. Por quê? Porque para o novo homem, Cristo deve ser a primazia. Para o novo homem, Cristo deve ser o centro. Para o novo homem,
Jesus e a cruz de Cristo devem ser a sua prioridade maior. Andar de acordo com os seus ensinamentos, com a sua orientação, com os seus princípios e a sua diretriz, inclusive nas relações interpessoais. Porque não há como separar. Não há como se dizer, olha, eu sou cristão, eu amo a Jesus e eu presto ao Senhor o meu culto e a minha adoração na igreja ou lá na minha casa. Mas no trabalho, quem manda sou eu. Ou eu vivo do meu jeito no trabalho. Ou lá dentro da minha casa eu resolvo e eu decido as coisas da minha forma de pensar. Não, mas lá na igreja eu adoro a Deus. Não tem como separar. Não tem como sermos crentes aqui dentro da igreja e lá na nossa casa nós tocarmos a nossa vida à vontade. No nosso trabalho desejarmos caminhar de acordo com o nosso talante, a nossa forma de pensar. O apóstolo Paulo ele veio mostrar que não, nós somos um. E Cristo deve ser a primazia da nossa forma de pensar e da nossa forma de agir. De maneira que a gente venha se portar de acordo com isso. O cristão deve trazer consigo as marcas de Cristo no seu caminhar. Aonde ele está, ele deve trazer consigo a marca de que realmente é um cristão. Uma forma de falar diferente, não trazendo clichês de um crentez, de um vocabulário crentez, não é isso, mas é uma forma de falar sadia, honrada, que valorize as pessoas, que tema a Deus, que tem uma palavra boa, nós falaremos sobre isso aqui, na sua forma de agir, no seu comportamento, aonde ele entra, ele tem que ser conhecido, ela tem que ser vista como uma mulher de Deus, como um homem de Deus, no sentido de que o seu comportamento reflete os seus princípios no seu coração, a sua forma de fazer negócios, a sua forma de comprar, de vender, o seu jeito de tratar as pessoas, não deve demonstrar que ele teme a Deus, que ela teme a Deus. É por isso que nós falamos a respeito de marcas. E Jesus Cristo vem dizer lá nos evangelhos que pelo fruto é que se conhece uma árvore. São pelos frutos. É pelo fruto. Porque o fruto, ele é a manifestação mais pura daquilo que é a essência da árvore. O fruto é aquilo que é evidenciado, é aquilo que se percebe nela. Então, aquilo ali é a marca da essência dela, porque realmente brotou de dentro. Não foi alguém que pegou e adornou e pendurou na árvore, na mangueira, uma manga bonita. Não veio de dentro, não veio de fora para dentro. Nasceu de dentro para fora. Por isso que Cristo e as marcas dele, quando o cristão ele caminha de uma maneira autêntica, de uma forma autêntica e verdadeira, o tempo todo ele vai estar evidenciando Cristo na sua vida, o bom cheiro de Cristo. E o cheiro de Cristo sempre é bom, não é assim? O cheiro de Cristo sempre é bom. O cheiro de Cristo é um cheiro de verdade, é um cheiro de amor, de misericórdia, de bondade, de graça com as pessoas, de perdão, de não carregar rancor no coração, de decidir caminhar mais uma milha. Isso é o cheiro de Cristo. É o que o Senhor Jesus nos ensina nos evangelhos. A vida do crente é diferente. Você pode repetir isso comigo? A vida do crente é diferente e tem que ser diferente. A vida do crente, querido, tem que ser diferente. O novo homem, ele deve causar impacto aonde ele está. A mulher de Deus, ela deve causar um impacto na sociedade que ela vive. Ela tem que influenciar. E só dela ser autêntica, e só dele ser um cristão autêntico, ele já vai impactar o mundo que a gente está vivendo nele. Porque os princípios e os valores do mundo são diferentes dos princípios e valores da Bíblia. Então, só de ser um cristão autêntico, você já vai estar influenciando. E é assim a nossa forma de viver. Por isso que o cristão é diferente. Ele tem que ser diferente. Somos chamados a fazer diferença. O Senhor Jesus vai dizer que nós somos o quê? Sal da terra e a
luz do mundo. Ou seja, sal da terra, ou seja, é você, crente, que vai trazer um sabor de Deus aonde você está conversando, influenciando as pessoas ao seu redor. É você que vai ser a luz do mundo. E o Senhor vai fazer a comparação de que é uma luz que não se pode esconder. E ela tem que ficar em um lugar de destaque para que ela ilumine todo o ambiente. Quando se acende uma vela, quando acaba a energia na cidade, lá na sua casa, acende a vela, você não coloca ela embaixo da cama. A gente vai colocar ela num lugar mais alto para ela clarear o ambiente. E é assim que deve ser a vida do cristão. Tem que clarear o ambiente onde ele está. Não há como esconder essa luz. E queridos, a gente está vivendo num tempo realmente de trevas, um tempo de escuridão. E a luz, aí de repente você pensa, não, mas eu sei tão pouco. Eu só sou um crente. Não é eu só sou apenas um crente. A sua luz, mesmo que possa parecer uma pequena vela, ela vai iluminar aonde você está. Dentro da sua casa, no seu trabalho, na escola, com quem você lidar, com quem você negociar, querido, é aí que a sua luz realmente deve brilhar, fazer diferença. E o apóstolo Paulo ele vai falar essa mesma recomendação lá em Romanos capítulo 12, verso 2, quando ele vai dizer que não vos conformeis com este mundo, ou seja, não tenha a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, não tenha a forma desse século. O cristão, ele tem que ser diferente. Não dá para poder andar na mesma tocada que o mundo tem seguido e caminhado. Tem que ser diferente, tem que pensar diferente, tem que agir diferente, tem que ter comportamento realmente diferente para evidenciar os princípios de Cristo, a luz de Cristo. Agora aqui, vamos ver de uma maneira bem individualizada aqui. O apóstolo Paulo vai falar aqui aos Colossenses a respeito, em alguns contextos diferentes, a forma de ser cristão. A primeira delas aqui que ele vai citar no verso 18 é no contexto familiar, no 18 e no 19. No contexto familiar, nas relações familiares, Paulo aqui vem fornecer umas instruções breves, mas bem diretas, como flecha realmente a respeito do relacionamento familiar do cristão. Aqui entre marido e esposa, entre pais e filhos, filhos e pais. E uma coisa é certa, querido: tudo que Deus fez e que faz é bom. Tudo que Deus fez é bom. Tudo que Deus fez é bom. Sabe, Deus não errou em nada na construção e na organização do mundo. Em absolutamente nada. Quando vemos a obra da criação do Senhor, tudo no seu devido lugar, tudo de uma maneira organizada, vemos a cadeia alimentar dos animais funcionando de maneira certa, ajustada, equilibrada. Vemos Deus agora formando o homem e constituindo de uma maneira perfeita, tudo no lugar. Coloca ao seu lado uma companheira, uma mulher, sabe, constitui uma família. Tudo que Deus fez, querido, foi na medida certa, foi no lugar certo, foi do jeito certo, foi de uma maneira organizada. Vemos a organização como caráter de Deus. O nosso Deus é um Deus organizado, porque tudo que Ele faz está no devido lugar. Deus não precisa de consertar nada. Deus, depois da criação, Ele não precisou de, passado um tempo, falar: olha, peraí, vamos voltar aqui para poder consertar alguma coisa, deixa eu voltar atrás. Não, querido, Deus é perfeito, e tudo que Ele faz é perfeito. Ele não errou em absolutamente nada, e foi Ele que criou o casamento e atribuiu responsabilidades diferentes ao marido e à esposa. Esse negócio de casamento não foi um filósofo grego que tirou isso de trás da orelha e inventou isso. Não foi. Não foi a filosofia, não foi a sociologia, não, foi Deus. Gênesis capítulo 2, verso 24. Portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Quem inventou isso foi Deus. E nós vemos Ele trazendo as diretrizes para que esse casal viva bem. E eu gosto de dizer que a Bíblia tem resposta para tudo. A Bíblia tem resposta para absolutamente tudo. A Bíblia tem orientação para as nossas vidas em absolutamente
tudo. E uma das coisas aqui que nós veremos é em relação a esse relacionamento interpessoal e familiar. E ao casal, Deus atribuiu uma missão. Qual que é a missão do casal? Permanecer casado. Essa é a missão que Deus deu ao casal. Permanecer casado. E viver para que possam desfrutar de uma vida boa, de uma vida abundante juntos. Verso 19 aqui, o apóstolo vai falar a respeito dos maridos. Olha aí, vós maridos amai vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Em outras versões vai dizer, não tratai com amargura. Não tratar com amargura. A natureza desse amor aqui, ela encontra-se expressa lá em Efésios capítulo 5, verso 25. Onde o apóstolo Paulo também escrevendo aos Efésios vai dizer que vós maridos amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Amai, aqui não, o verbo está no imperativo, ou seja, é uma ordenança. Maridos, amai. Engraçado que a Bíblia não diz para uma esposa amar o marido, fala para o marido amar a esposa. Por quê? Porque aí a gente tem que entender o significado de cada um desses verbos. O amar aqui, vamos ver algumas coisas bem rapidinhas aqui a respeito disso. A forma desse amor. Esse amor, ele não é algo motivacional, não é algo produzido por uma circunstância, por um momento, porque embora nós sejamos seres totalmente emotivos, e tem dia que a gente acorda muito feliz, mas tem dia que a gente acorda com a pá virada. Tem dia que a gente acorda chateado até com a gente mesmo. E porque nós temos essa variação de humor natural de nós mesmos, é que o Senhor vai dizer que o amor, ele não é um sentimento, mas ele é uma decisão. Por isso é a ordenança, amai. Amai quando você está feliz, mas amai também quando você não está feliz. Amai quando o casamento está tudo bem, mas amar também quando o casamento não vai tão bem assim, mas amar. Amar é uma decisão, o amor e que existe, principalmente lá no início do relacionamento, quando os dois se unem, quando os dois decidem caminhar juntos, esse amor deve permanecer durante toda essa caminhada a dois. Quero compartilhar aqui alguns princípios bíblicos a respeito do papel desse marido. Como que esse homem, então, deve portar? Porque, como eu disse, Deus, dentro dessa instituição, ele atribuiu responsabilidades diferentes. E ao marido a responsabilidade de liderança e de amar. Deus atribuiu ao homem a responsabilidade de liderar a família. 1 Coríntios capítulo 11, verso 3, fala isso de uma maneira muito clara. Mas quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Ou seja, Deus, no seu pleno conhecimento, ele decidiu organizar a casa, organizar a família, e ele instituiu uma hierarquia. Ele estabeleceu isso para que houvesse harmonia, para que houvesse uma organização. E o apóstolo Paulo vai dizer de uma maneira muito clara aqui: quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Ou seja, Deus atribuiu ao homem essa responsabilidade. Querido, os remos estão nas suas mãos, a condução está nas suas mãos, o volante está nas suas mãos, o guidão está nas suas mãos, ou seja, todo um instrumento de direção, seja de uma bicicleta, de uma motocicleta, de um navio, seja de um veículo, está nas suas mãos. A responsabilidade é sua, marido, de conduzir a casa, de conduzir a sua família, de conduzir o seu casamento, de conduzir seus filhos. Essa atribuição, essa responsabilidade, Deus colocou sobre os seus ombros, e Ele te capacitou para isso. Entenda, Deus não nos dá nada de uma maneira que a gente não possa exercitar. Deus não nos dá uma responsabilidade que a gente não possa suportar. Ele dá a responsabilidade, mas também Ele dá a capacitação. Ele colocou isso nas suas mãos. Abrace essa responsabilidade. Um outro princípio aqui: permita que o Senhor edifique o seu lar. Sabe, permita que realmente a palavra do Senhor seja o alicerce da sua casa, para que a sua casa permaneça de pé. Salmo 27, verso 1: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Peça ajuda ao Senhor, peça a Deus graça, firme a sua casa nos princípios da palavra do Senhor, para que ela esteja estabelecida. Uma outra diretriz aqui: tratar a esposa com dignidade.
Isso aqui tudo está dentro da responsabilidade da liderança do marido. Tratar a esposa com dignidade. 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, o apóstolo Pedro vai dizer: do mesmo modo, vós, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. O apóstolo Pedro vai dizer: olha, maridão, trata a esposa com honra, trate-a como a parte mais fraca, que realmente ela é a parte mais frágil, e tudo aquilo que é frágil a gente trata como? De qualquer maneira? A gente empurra para lá? Não. Aquilo que é frágil a gente pega com carinho, a gente pega com cuidado. Assim, sabe, pensa uma taça de cristal, sabe? Pensa um copo de vidro. A gente tem que tratar com cuidado. Não dá para empurrar, não dá para poder largar de qualquer maneira. Não, é algo de valor. Por isso deve ser tratado com cuidado, com zelo, com atenção. Uma outra responsabilidade também é a de cuidar da família. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, diz que: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente os da família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Outras versões vai dizer: é pior do que o descrente. Olha como que é muito sério, é muito séria o nível dessa responsabilidade que Deus atribuiu a você, marido. Primeiro, ele diz que você tem que tratar bem a sua esposa para que as suas orações não sejam interrompidas. E depois ele vem dizer que você tem que tratar muito bem os da própria casa, cuidar dos da própria casa, porque se você não demonstrar esse amor e esse zelo com os da sua casa, a palavra do Senhor diz que você é comparado a um descrente. É pior, comparado não, é pior do que o descrente, ou seja, daquele que nunca experimentou o amor de Deus na sua vida. Porque quando se experimenta desse amor, quando se percebe essa imensa graça de Deus, que enviou Jesus para nos salvar, e compreendemos esse amor e aceitamos esse amor, ele influencia agora toda a nossa vida. Por isso nós estamos falando de marca de um novo homem, marca de uma nova mulher, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Outra responsabilidade desse marido, desse homem, é ser o provedor da sua casa. Salmo 128, verso 2, diz: pois comerás do trabalho das suas mãos e feliz serás. Ou seja, é do trabalho, é do seu trabalho, é do suor do seu rosto que você realmente vai providenciar o pão para a sua casa. Essa responsabilidade, portanto, é nossa. A esposa trabalha, e é uma bênção quando ela trabalha, é uma bênção quando ela... E hoje nós sabemos que as mulheres estão no mercado de trabalho e por vezes em postos às vezes muito elevados, ou às vezes mais elevado do que o do próprio marido, no sentido de remuneração, mas não de valor, porque todo o trabalho tem o seu devido valor. E não importa aqui quanto está ganhando ou quanto está oferindo. Não importa se a esposa, de repente, a remuneração dela é muito superior à do marido. Não, sempre a responsabilidade da provisão vai ser dele. Por quê? Porque isso é um princípio bíblico. É um princípio bíblico. Então, faça chuva ou faça sol, a responsabilidade é sua, varão. Faça chuva ou faça sol, é você que tem que ter o compromisso de trazer o pão para a sua casa. Promover também proteção física, emocional, espiritual dentro da sua casa, a responsabilidade sua também, sabe, tratar a esposa promovendo isso e na vida dos filhos, essa proteção física, essa proteção emocional, num tempo de tanta instabilidade emocional, num tempo onde tantas informações têm assolado a nossa casa, influenciado a nossa casa, é responsabilidade sua, varão, essa proteção emocional e também a espiritual. No sentido de que você deve orar dentro da sua casa. Deus te deu autoridade espiritual para levantar as mãos dentro da sua casa e abençoar a sua casa, abençoar a sua esposa. Coloque as mãos na cabeça dos seus filhos quando eles estiverem deitados na cama dormindo. Fala: Deus, eu abençoo em nome de Jesus. Guarda o coração dos meus filhos, livra do mal. Meu Deus, que nenhuma ingerência do maligno alcance a vida dos meus filhos, que eles cresçam e amem a Jesus. Deus, eu abençoo essas
quatro paredes aqui da minha casa, que aqui dentro haja paz, que aqui dentro tenha alegria. Meu Deus, que nada venha trazer tormento dentro do meu casamento. Abençoe a vida da sua esposa, abençoe o seu casamento. Em nome de Jesus, Deus te deu autoridade para isso, varão. Por isso, se coloque nessa posição, dessa responsabilidade que Deus te deu. Isso tudo a gente está falando do verso 19. Vós, marido, amai vossas mulheres. O amor vai significar isso aqui tudo. Apenas uma parte, um dos desdobramentos aqui. Sabe, não tratar, o verso 3 aí, onde ele vai dizer, não a irritais ou não tratais com amargura, significa não guardar ressentimento, perdoar. Significa não ser amargo no trato. Uma coisa amarga é uma coisa gostosa de engolir? Não. Ninguém gosta de comer algo amargo, algo azedo. E a Bíblia vem dizer que esse marido não deve tratar a sua esposa como algo amargo, ou seja, tratar com amargura. Não pode ser rude nas palavras e nem nas ações, mas deve tratar com zelo, com cuidado. Paulo ensina aqui que a esposa realmente é a parte mais frágil e deve ser tratada com zelo e com cuidado. Voltem agora no verso 18. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém ao Senhor. A orientação aqui para a esposa é a sujeição, é a submissão. É um princípio de autoridade que a gente vê ele instituído em diversas outras passagens da Bíblia, como por exemplo Efésios capítulo 5, verso 22, onde o apóstolo vai dizer: vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Apóstolo Pedro também, lá no capítulo 3, versos 5 e 6, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Aqui, a palavra do Senhor vai dizer para a mulher se sujeitar, ou seja, ela que deve se colocar nessa condição, deve ser algo que vai partir do coração dela. A mulher deve entender que a submissão é um cuidado de Deus para com a vida dela, sabe? É um dever cristão. É um dever cristão. Assim como o homem tem o dever de amar, e nós vimos aqui alguns aspectos desse amor, a atribuição que Deus dá à esposa é a atribuição de se sujeitar, de ser submissa. Nós veremos aqui o que implica isso, mas ela deve entender que, acima de tudo, isso é uma orientação de Deus. 1 Coríntios capítulo 11, verso 3, vai dizer aqui: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, ou seja, isso é um princípio cristão. E essa mulher de Deus tem que entender essa mensagem e compreender o porquê disso. Eu quero te explicar aqui algumas coisas a respeito do porquê. Ao determinar essa submissão aqui, Deus não está o propósito divino é o propósito de proteção, é o propósito de cuidado, é o propósito de preservação dessa mulher. Preservação física, preservação emocional e preservação espiritual dessa mulher. Lembre-se disso, a Bíblia sempre coloca ela como a parte mais frágil, que deve ser cuidada de uma maneira diferente, que deve ser cuidada. Importante ressaltar aqui que essa submissão de maneira alguma vai implicar em inferioridade. Perante Deus, homem e mulher são iguais. Deus não trata o homem melhor do que a mulher, não, são apenas papéis diferentes, e é isso que nós devemos compreender. Gálatas capítulo 3, verso 27, o apóstolo Paulo vai dizer: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Ou seja, perante Deus não há distinção de pessoas. Não há rico, não há pobre, não há amarelo, não há pardo, não há negro, não há branco, não há distinção entre homem e mulher, não há. Perante Deus nós somos todos iguais. Mas como eu disse, o nosso Deus, ele é um Deus de organização. Ele é um Deus que coloca as coisas devidas no lugar para que elas se desenvolvam e aconteçam da maneira correta e da maneira devida, e possam fluir de uma maneira acertada. Uma outra coisa que há a ser observada: submissão, ela não vai ser absoluta, porque de repente você questiona: então pastor, já que é uma orientação bíblica, já que é uma determinação de Deus para eu me submeter, eu vou ter que sempre... Não, por quê? Se houver
Se houver, por exemplo, a situação onde o marido vai tentar levar a esposa a desagradar a Deus, a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa que desobedeça um princípio da palavra do Senhor, nessa situação, obviamente que não. Ela não deve agora se submeter a essa condição de pecar contra Deus, de fazer ou deixar de fazer algo que vá afastá-la de Deus. Apenas nessa situação. A autoridade do marido não deve ser exercida jamais de maneira autoritária. E como desenvolver essa submissão? Alguns princípios bem rápidos aqui. Primeiro é ter essa disposição interior. Porque ninguém muda ninguém. Marido não muda mulher. Mulher também não muda marido. Mas o único que tem a capacidade de mexer conosco e transformar o nosso interior é Cristo. É o Evangelho. É a palavra do Senhor. Então, quando essa mulher decide se colocar nessa posição e ela fala: Senhor, me ajude. Porque de repente ela vem de um histórico familiar, de outros princípios diferentes desse daqui. Ela aprendeu de uma maneira diferente, ela cresceu de uma maneira diferente. E agora ela vem para dentro de um casamento. E agora ela passa a conhecer o princípio da palavra do Senhor e fala: nossa, mas isso é tão diferente do meu jeito de viver. Não vai ser o marido jamais que vai conseguir fazer essa mulher entender submissão e se colocar na posição de submissão. É ela que tem que primeiro decidir no coração. Ela reconhecer a importância disso e decidir no seu coração. E agora ela pede ajuda a quem pode ajudar, que é o Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda nesse negócio. Me ajuda. Deus, a gente não cantou aqui nessa manhã que Deus faz milagres, que Deus tem poder, que Deus tem todo o poder. Deus pode te ajudar nisso. Basta você querer e pedir o auxílio dele. Por isso, ter essa disposição interior, conhecer e amar profundamente a palavra de Deus, entender que isso é uma verdade absoluta para as nossas vidas, é inegociável, que não tem na Bíblia uma parte boa e uma parte não tão boa, e a parte boa eu sirvo e aquilo que não me agrada eu desprezo. Não, a Bíblia é toda boa. A mensagem do Senhor é toda boa. O conhecimento é luz que ilumina o caminho. E o amor é a força que nos faz permanecer no caminho. O amor é a força que vai te fazer prosseguir nesse caminho realmente de submissão. Viver e andar também no Espírito. Porque eu repito, é o Espírito Santo que é o nosso ajudador. É esse marido cheio do Espírito Santo do Senhor que entende a sua responsabilidade e o seu papel. É essa mulher cheia do Espírito Santo do Senhor que entende o seu ofício e a sua responsabilidade, aquilo que Deus colocou na sua mão, o seu papel a ser desempenhado. E assim ambos vão vivendo bem e vão caminhando para frente. Verso 20 aí, volte seus olhos, mantenha sua Bíblia aberta, verso 20, capítulo 13, verso 20. Vós, filhos, obedecei em tudo vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. O apóstolo vem dizer aqui essa orientação agora aos filhos, o princípio da obediência, sempre. Efésios capítulo 6, verso 1, ele vai replicar essa mensagem quando ele disse que vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Esse princípio, o verbo aqui no original grego, ele dá um sentido de continuidade, ou seja, essa obediência é uma obediência contínua. Contínua aqui significa que é sempre, não é quando estiver com vontade ou quando estiver favorável a obedecer, obedeça, não, é um princípio de obediência contínua. Os filhos devem obedecer os pais em absolutamente tudo. Menino, você tem uma obrigação, obedecer. Seguir a instrução, caminhar segundo a diretriz do pai, segundo a diretriz da mãe. O único motivo, aqui há a mesma exceção que a palavra do Senhor traz para a condição da esposa em relação à submissão, vai trazer também aos filhos. Então o filho vai ter que obedecer em tudo? Sim, a menos que os pais, por acaso, vão tentar impedir, ou vão tentá-lo fazer, ou deixar de fazer alguma coisa que o afaste de Deus. Se for o pai e a mãe mandar fazer alguma coisa que vai levar a pecar contra Deus, aí sim, aí vai ser a exceção da regra. A exceção da regra. É dever dos filhos honrar
os pais, obedecer os ensinamentos, sabe, guardar as instruções. E nós vemos na Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, trazendo essa orientação. Êxodo capítulo 20, verso 12: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te deu. É um princípio de honra. Provérbios capítulo 1, verso 8: filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensinamento da tua mãe. Provérbios então vai trazer tantos ensinamentos a respeito disso, a respeito do valor da obediência, a importância da obediência, a consequência da obediência, os benefícios da obediência, inúmeros. Coloque seu filho para ler Provérbios, pelo menos umas 3 vezes no ano, sabe, para isso ficar encucado na cabeça, para os meninos poderem entender a importância da obediência. A desobediência aos pais é a marca da sociedade decadente do nosso tempo, que é a sociedade do fim. Nós cremos isso, que o tempo do fim é o tempo do hoje, é o tempo do agora. Jesus Cristo está prestes a voltar para buscar a sua igreja. O arrebatamento da igreja está na iminência de acontecer. A geração do fim é a nossa geração, queridos. A nossa geração, eu creio nisso. E a palavra do Senhor vai dizer que essa geração, a geração do fim, uma das marcas dela é a desobediência dos filhos aos pais. 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 e 2, vai dizer o seguinte: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, desobedientes a pais e mães. Isso é uma marca do fim. E fala a verdade, não está assim? Não está assim? Uma das coisas mais difíceis hoje é inculcarmos obediência aos filhos. Uma das coisas mais difíceis, parece que é um espírito maligno desse momento, que trabalha tanto em razão da desobediência. O sistema do mundo, querido, ele investe fortemente em tentar influenciar os nossos filhos a desprezarem 3 coisas. Entenda isso, grave isso. O sistema do mundo, o sistema que nós vivemos nele hoje, ele tenta influenciar os nossos filhos de uma maneira, e ele gasta recurso financeiro, eles investem tempo, eles investem inteligência para criar estratégia, para alcançar os nossos filhos, para desprezarem 3 coisas. Primeira delas, desprezar Deus. Desprezar Deus. A gente está vivendo no meio de um tempo onde Deus tem sido desprezado, os ensinos bíblicos estão sendo desprezados. Deus tem sido colocado de lado como algo de menor valor, de importância, que pode ser deixado de lado. Desprezar os pais. Essa geração vive bombardeado o tempo todo sobre princípios, mensagens subliminares, mensagens explícitas, no sentido de desprezar os pais. Não dar tanto valor aos pais. E a terceira coisa, desprezar os valores da família. E a família, ela é criada, como eu disse, quem criou a família? Deus. Quem instituiu os princípios da família? Deus. Quem instituiu as orientações diretrizes para a família? Deus. Então, quem se coloca contra a família está se colocando contra os princípios da palavra de Deus. Nós vemos uma geração sendo influenciada a desprezar os princípios da família, os princípios da palavra de Deus. Cuidado com o que o seu filho vê na televisão. Cuidado com o que o seu filho vê e ouve, tanto na televisão, hoje é mais na internet, né? Mais na internet, a mídia social hoje ela tem, já se sabe disso, uma influência muito maior do que da própria televisão. A nossa geração, anos da década de 80 e 90 para trás, é que foi influenciada pela televisão. A geração de hoje não é nem tanto pela televisão, é mais pelas redes sociais. Sabe? Cuidado com aquilo que o seu filho vê e ouve. Mesmo que seja a coisa mais inofensiva, não, isso parece, é só um desenho infantil, é tão inofensivo, cuidado, assista os desenhos que seu filho assiste, senta do lado, acompanhe. Um dia, eu sempre gostei de assistir os desenhos que a Lara assistia, ela não assistia um desenho sem eu sentar e assistir junto,
E um dia estava bem assistindo um desenho infantilzinho, mas a Larinha tinha 2 anos, 1 ano de idade, 2 anos de idade, ursinhos carinhosos, uns negocinhos lá carinhosos, um negócio de um pônei lá que ele vinha um demônio e entrava no bicho, o bicho transformava, possessão demoníaca no desenho infantil. Possessão demoníaca. Está cheio de desenho infantil assim. Foi minha filhinha, você não pode assistir isso aqui não. Sabe, querido, e dessa maneira a gente vai vendo a influência entrando, sendo enraizada no coração da criança, desde 1 ano de idade, 2 anos, 5, 10 anos de idade, 15, não importa o tempo, o diabo vai investir o tempo todo para alcançar seu filho, para afastá-lo, para fazer ele desprezar essas 3 coisas: desprezar Deus, desprezar você, pai e mãe, desprezar a família, desprezar os princípios e valores da família. Tenha cuidado. Conduta dos pais aqui, verso 21. Vós pais, não irritei vossos filhos para que não percam ânimo. Tenha cuidado, querido. A orientação dada aos pais aqui é que não irritem os seus filhos, não causem realmente irritação. Efésios 6, verso 4, ele vai replicar isso. E vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Criai na doutrina e na admoestação, ou seja, na correção, na disciplina e na orientação segundo a palavra do Senhor. Atitudes dos pais aqui que abatem os filhos, que irritam, fazer exigências irritantes que não levam em conta a capacidade da criança, ou seja, quer exigir demais de um menino que não tem idade própria para nem entender o que se está falando, revelar incoerência no trato, sabe, às vezes de uma maneira, uma excessiva severidade com alguma coisa, ou uma extensa complacência com outras coisas, ou seja, a criança não consegue entender se meu pai quer isso, minha mãe quer isso ou quer aquilo, ou a forma como vai reagir. Cuidado, às vezes humilhar, oprimir, ser duro demais, às vezes na forma de falar, fazer uso de ironia, ridicularizar. Quantas crianças às vezes ficam marcadas, chegam na adolescência e na juventude, até na fase adulta, marcado por causa de uma palavra que ouviu do pai ou da mãe lá na infância, que às vezes em um momento de estresse, de irritação, e fala sério, menino faz raiva na gente. Se o seu não faz, ele é santo. Ele é santo. Mas menino faz raiva na gente. Faz a raiva, mesmo sendo criado na igreja, mesmo sendo menino, uma hora ou outra a gente fica bravo. Vem uma desobediência, vem uma palavra, vem alguma coisa, e às vezes, por vezes, quantas crianças em momentos assim foram marcadas por uma palavra dura, por um xingamento, uma palavra que entrou e gravou, ficou como uma marca no coração, sabe? Peça a Deus graça a você para corrigir, orientar, disciplinar na medida certa, do jeito certo. Disciplinar os filhos é necessário, claro que sem violência, mas disciplinar é necessário. Quando a gente fala de disciplina, a gente lembra, a gente que tem mais de 40, os nossos pais eram bravos, os pais de hoje não são bravos não, fala sério, quem tem mais de 40 sabe disso, quem tem mais de 40 já ganhou cabada de vassoura, já ganhou correada, cavara comia no lombo, mangueira então nas pernas, vixe, cantava para lá e cantava para cá. A nossa geração que tem mais de 40, querida, realmente apanhava. Eu me lembro, eu falo, por vezes eu brinco com a minha mãe e falo, mãe, se a senhora criasse menino no tempo de hoje, do jeito que a senhora criou a senhora era presa. A polícia já tinha levado a senhora, mãe, porque a senhora chegava no portão, porque mandou às vezes a gente fazer alguma coisa dentro de casa, e o menino de 8, 9, 7 anos esquecia de fazer, para a rua jogar bola. Aí chegava no portão, olhava para um lado, achava um menino lá jogando bola lá em cima, gritava, fulano, você aparece aqui agora, senão eu vou pisar no seu rim, vou beber o seu sangue. Eu já ouvi isso um monte de vezes, falava, mãe, se a senhora falasse isso hoje, a polícia levava a senhora, mãe. É verdade, não pode falar isso hoje não. A gente que tem mais de 40, a gente apanhou. A gente realmente tinha uns pais bravos na vida. E glória a Deus por isso. Você está sofrido por isso? Você está aí inteiro. Tem valor, tem princípio. Glória a Deus por isso. Agora, dava correção, dava disciplina, mas dava amor. Colocava limite, mas ensinava Jesus. Mas abraçava, beijava, cheirava, mas dava disciplina. A disciplina é extremamente importante. E a Bíblia vai dizer a respeito disso. Provérbios 13, 24. O que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama desde cedo castiga. Olha que palavra direta. O pai que
poupa a vara o filho, ele está odiando o filho, porque ele não está ensinando o filho a ter disciplina, e que é um princípio que ele vai levar para todas as áreas da vida dele. Por que está tão difícil mão de obra hoje no mercado de trabalho? Ser empresário, me fala. Qual que é a coisa mais difícil lá no seu trabalho? Não é mão de obra? Para todo mundo é assim. E quando você acha uma mão de obra, ela está qualificada? Não. Uns meninos indisciplinados, uns meninos que não têm objetivo, uns meninos que não querem se esforçar para trabalhar, para poder crescer. Isso tudo é fruto de quê? Do princípio da disciplina. Porque a disciplina coloca limite, coloca objetivo, põe garra. Então isso cá dentro de casa gera um efeito lá no mercado de trabalho daqui a 10, 15, 20 anos na vida do menino. Provérbios 22, verso 15. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livra dela. A vara da disciplina, sabe? É lógico que com amor, com moderação, mas ela é necessária ser aplicada do jeito certo e no momento certo. Tem um equilíbrio. Não seja abusivo, mas também não seja omisso. Não seja abusivo, não seja violento, mas também não seja negligente. Não seja negligente. Seguindo aqui, do verso 22 até o verso 4, até o verso 1 do capítulo 4, o apóstolo vai falar aqui das relações entre empregados e patrões, a importância dela, a forma como ela deve ser tratada, a conduta dos empregados, aí do verso 22 a 25, ele vem dizer: vós servos, obedecei em tudo a vosso Senhor, segundo a carne, não servindo só na aparência, mas não somente como agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E ele continua dizendo aqui, sabendo que recebereis, verso 24, recebereis do Senhor o galardão da herança. É um princípio aqui da obediência, a forma como o empregado deve se portar dentro da empresa onde ele trabalha, perante o seu chefe, princípio de obediência. Está vendo a disciplina lá dentro de casa, ela sendo replicada agora em outro princípio, que é o da obediência. Filho que não obedece pai e mãe, ele também não vai obedecer chefe. Filho que não se submete a pai e mãe, ele também não vai entender a hierarquia acá dentro do mercado de trabalho. Isso vai ser um problema para ele. Vai ser um mal para ele próprio. Existe aqui do empregado realmente obediência ao seu empregador. De que maneira? De uma maneira consciente, de uma maneira respeitosa. A palavra do Senhor vai dizer aqui, com temor, de uma maneira respeitosa, de uma maneira sincera, com singeleza de coração. Como é bom, né, quando a gente tem colaboradores dentro da nossa empresa, que você vê que realmente veste a camisa, que realmente se importa, desde das mínimas coisas até as coisas mais importantes, desde o trato com o cliente, que é o seu patrimônio maior, que é o cliente, com o nome da empresa, com o sabão que se usa lá para poder lavar as mãos no banheiro. Sabe como é bom quando a gente vê isso num colaborador dentro da empresa? Para agradar a Deus, certo da recompensa que virá, recompensa da remuneração, a recompensa de Deus honrar, abrir as portas e abençoar, e vai crescer em nome de Jesus, vai ter novas oportunidades, assim também como a recompensa que aqui coloca como galardão, será honrado por Deus no céu, trabalhando como para receber para o Senhor, sabendo que cada um, Efésios 6, verso 8 diz, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Seja servo, seja livre, ou seja, todo o trabalho executado, nenhuma boa obra ficará sem galardão, e nenhuma obra má também ficará sem reprovação. Isso é certo. E seguindo aqui agora, o capítulo 4, verso 1, vai falar em relação aos patrões. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Como que é a forma que o chefe, o patrão deve tratar os seus funcionários? Deve tratar com amor, com justiça, com equidade, sem opressão. Sem opressão. E a gente tem vivido num tempo onde, por vezes, em alguns lugares, funcionários têm sofrido com opressão de alguns chefes. Opressão, sabe? Isso tem gerado problema emocional que, inclusive, é uma doença do trabalho. Uma doença do trabalho, sabe? Então, tenha cuidado. Tratar com temor com temor ao Senhor, com todo temor. Desse mesmo modo, o serviço do empregado tem o propósito principal de agradar ao Senhor. Os patrões devem agir certos de que também tem um Senhor no céu. Ou seja, você que tem colaboradores trabalhando junto com você, trate com justiça, trate com equidade,
trate com amor, trate com responsabilidade, trate com zelo, abençoe-os, seja um abençoador na vida deles, seja você um instrumento de Deus para abençoar a vida e a casa deles. Agora a parte final aqui, no verso 4, do capítulo 4, já do verso 2 ao verso 6, o apóstolo vai trazer aqui orientações a respeito da fala, a importância da fala. No verso 2 a 4 aqui ele vai dizer: perseverar em oração, velando nela com ações de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de que falarmos do ministério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que eu manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria, até aqui, como convém falar. O apóstolo vai trazer aqui orientações a respeito desse. Ele começa falando da nossa forma de falar com Deus, que é a oração. Falamos com Deus através da oração. Ele veio dizer que essa forma deve ser como? De uma maneira persistente. Orai sem cessar. É a outra mensagem que ele vai dizer lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17. A oração tem que ser com persistência, sem cessar. Ou seja, não pode parar. Deve haver continuidade, persistência na oração, para que realmente do Senhor, do alto, a gente venha receber resposta. Venha receber resposta e a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Ele vem falar aqui no verso 2 sobre vigilância, conservar um espírito vigilante, um coração grato, perseverar em oração, velando nela com ações de graças. Ou seja, que dos seus lábios, querido, quando você for falar com Deus, haja súplica, haja realmente um reconhecimento da sua debilidade, daquilo que você precisa em relação a Deus, do agir de Deus na sua vida, mas também haja sempre gratidão. Haja sempre ações de graça. Agradeça a Deus por todo o bem que Ele tem te feito a sua casa, feito a sua família, sabe? Deve haver súplica. E aqui o apóstolo vem dizer a respeito do verso 3 e 4 aqui, ele vem dizer: orai por mim. Paulo estava preso nesse momento aqui. Ele estava em prisão domiciliar. Ele havia sido preso, sabe aquela viagem que ele faz lá de Jerusalém? Ele é levado preso até Roma para ser julgado. Ele permaneceu 2 anos em prisão domiciliar lá em Roma, aguardando ser julgado. Depois ele foi julgado, foi absolvido, saiu a pregar o evangelho, mas aí logo depois Nero tacou fogo em Roma. Ocorre ali ano 63 depois de Cristo, aquele grande perseguição contra os cristãos. Aí Paulo é novamente preso e é decapitado. Então aqui estão nesse momento de prisão domiciliar. Nesse momento de prisão domiciliar, ele recebeu alguns amigos na casa onde ele ficava preso. Havia guardas romanos ali vigiando ele, e foi onde ele escreveu algumas cartas, entre elas essa daqui, carta de Colossenses. Então a gente vê aqui um homem de Deus preso, a gente vê um homem de Deus sendo perseguido, e perseguição aos cristãos, ela sempre aconteceu, desde Atos capítulo 8, até os dias de hoje. A gente vê cristãos sendo perseguidos, às vezes de uma maneira cruel, como aqui, como vemos em países onde há perseguição, ou então uma perseguição velada, um desprezo ao Cristo, aos cristãos. O mundo, querido, é certo, o mundo odeia os cristãos, desde o início da igreja. O mundo odeia os cristãos, porque quem é que rege este mundo? Quem é o principado maligno que governa esse mundo? É o diabo e seus anjos, que governa esse sistema. É o diabo e seus anjos, e odeia Cristo e odeia a mensagem de Cristo. O desprezo e profanação das coisas cristãs, querido, agora também ela não ficará impune. Não ficará impune. Eu me refiro a isso que você que acompanhou a abertura das Olimpíadas viu, a cena de sarcasmo em relação à ceia de Cristo. Aquilo é apenas mais uma manifestação. O mundo odeia os cristãos. O mundo odeia Cristo e odeia aos cristãos. Agora, como então nós devemos nos portar em relação a isso? De 2 maneiras. De 2 maneiras. Primeiro, não conformando. Porque se a gente abaixar a cabeça, esse povo engole a gente. Se a gente não levantar, se posicionar e falar, isso está errado. Respeito. Respeito é bom, eu gosto e faz bem. Respeite os cristãos. A gente tem que se posicionar para não ser engolido. Daqui a pouco a gente não tem liberdade de fazer mais nada. Mas também a gente tem que ter uma consciência. A gente vai ser odiado sempre. Então não queira ter a expectativa de que isso vai mudar. Não tenha a expectativa de que isso vai mudar. Tenha consciência de que a recompensa também virá. Trate com amor, ore. Assim como Jesus, pendurado na cruz,
sendo crucificado, o que ele dizia? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Esses daí não sabem o que estão fazendo. Estão sendo apenas massa de manobra na mão do diabo. Não sabem o que estão fazendo. Então, da nossa parte, tem que haver amor. Meu Deus, alcança esse povo, tem misericórdia. Jesus morreu na cruz por eles. Senhor, tem misericórdia, dá um encontro com o Senhor. Muda essas vidas, mas também aquele que não quiser a salvação que é em Cristo Jesus. A palavra do Senhor vai dizer, Apocalipse capítulo 20, verso 10 a 15, que eles serão lançados no lago de fogo e enxofre. Todos aqueles que rejeitarem a Cristo, todos aqueles que rejeitarem a obra da salvação em Cristo Jesus, há um lugar destinado para eles. Então, como que a gente se porta como cristão, como homem de Deus e mulher de Deus hoje? Com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia, com um olhar de compaixão, entendendo que estão cegos pelo diabo, estão iludidos pelo diabo, acham que vivem a liberdade, mas na verdade são prisioneiros do diabo e do pecado, são apenas prisioneiros. O nosso olhar é um olhar de misericórdia, um olhar de amor, mas também de se posicionar e falar, está errado, se acerte o seu passo, reconheça Jesus, porque senão o seu fim será triste. Esse é o nosso posicionamento como homem e como mulher de Deus. O verso 5 e verso 6 aqui, o apóstolo vai falar justamente a respeito disso. Andai com sabedoria e tratar a forma como deve tratar aos outros. Andai com sabedoria para com os que são de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém falar, como vos convém responder. É a forma como o cristão deve tratar o não cristão. Tratar com amor, tratar com zelo, cuidando das palavras, tratar com sabedoria. A forma como que deve responder, remindo o tempo, ele vem dizer que a palavra seja sempre agradável, no verso 6, uma palavra doce, que da nossa boca saia uma palavra que promova crescimento, que agregue valor, sabe, que eleve as pessoas, e não uma palavra que difame, que inferiorize, que maltrate. Em nome de Jesus, que o nosso falar seja um falar de Deus. E aí, a partir do verso 7 até o final, ele vai fazer as últimas recomendações, ele vai fazer as suas saudações, as suas despedidas, e assim nós finalizamos essa carta de Paulo aos Colossenses. Amém? Desejo que essa palavra tenha falado muito ao seu coração. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Feche seus olhos. Quanta orientação aqui, né? No trato do marido com a esposa, da esposa com o marido, de você, pai e mãe, com seus filhos. Quanta orientação de você com seus colaboradores, a forma como tratar as pessoas. Queria que você fechasse seus olhos e apresentasse o seu coração a Deus agora. Eu tenho certeza de que você pode melhorar em alguma dessas áreas aqui. Eu tenho certeza que há coisas a serem melhoradas na sua vida. Como quando eu estava estudando, eu vi coisas dentro do meu coração, eu falei, Senhor, me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar como marido, me ajude a melhorar como pai, me ajude a melhorar como cristão nessa terra, me ajude a melhorar como empregador. Em nome de Jesus, apresente o seu coração ao Senhor, fala, Senhor, me ajude a melhorar nessa área. Chama pelo nome, reconhece que você precisa de mudança, peça ajuda. O Espírito Santo está aqui para operar milagre, ele opera cura, ele opera libertação, ele abre portas de emprego, ele traz solução e ele também te ajuda nisso aí. Por isso, peça a Ele, Espírito Santo, me ajuda nessa área aqui. Eu preciso de melhorar nesse negócio. Me ajude, me ajude, me ajude. Obrigado, Deus, porque temos o Espírito Santo como nosso guia, o nosso guarda, o nosso companheiro, o nosso consolador, aquele que é o nosso guia. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua presença em nosso coração. E lhe peço que o Senhor nos ajude, Deus, a melhorar. Hoje o Senhor, com a Tua palavra, nos desafiou em tantas áreas diferentes. Nos ajude a sermos melhores. Nos ajude na nossa forma de falar, que da nossa boca saia sempre palavras que engrandeçam, que edifiquem. Que onde a gente entrar, meu Deus, a gente influencie. A gente influencia as pessoas, ó Deus, mostrando a elas o quanto Cristo é bom para a gente, o quanto vale a pena andar com Cristo, o quanto Ele nos ajuda, o quanto Ele melhora a nossa vida, e que assim a gente vai influenciando outros, Deus. Eu lhe peço, ajuda esse marido dentro de casa, ajude esse marido a exercer o papel dele de homem dentro de casa, homem de Deus, homem segundo as palavras, ó Deus, os princípios de Cristo para a sua vida. Ajude ele, meu Deus, a levar, ó Deus, o fardo da responsabilidade de guiar a sua casa. Ajuda esse varão em nome de Jesus, ajuda essa esposa
esposa a exercer o papel dela, que ela seja uma companheira fiel, meu Deus, submissa, mas uma mulher de Deus, meu Deus, uma mulher que seja uma influenciadora, que seja um baluarte na casa dela, em nome de Jesus. Ajude ela, ajude-nos, ajude os nossos filhos, Deus, em nome de Jesus, ajuda eles, livra, meu Deus, da má influência desse século. Meu Deus, o diabo tem investido tanto contra os nossos filhos, tem misericórdia, guarda os ouvidos, meu Deus, guarda os olhos, guarda a mente, guarda as emoções, guarda o coração dos nossos filhos, Pai, em nome de Jesus. Guarde, meu Deus, que eles não se desviem para a direita ou para a esquerda, mas que eles permaneçam na presença do Senhor, que eles cresçam, meu Deus, e que a gente tenha o prazer de ver os filhos dos nossos filhos, meu Deus, crescendo nessa terra, que a gente veja a nossa geração crescendo e sendo forte nessa terra, ó Deus, mas acima de tudo amando ao Senhor. Em nome de Jesus nós declaramos a bênção do Senhor sobre os nossos filhos, meu Deus, que eles vão ser cristãos, homens e mulheres de Deus na sua geração, em nome de Jesus. Meu Deus, abençoe cada empresário aqui, ó Deus, nos seus negócios, dá graça para administrar a empresa, aquele que está enfrentando um momento difícil, abra as portas em nome de Jesus, dê graça no trato com, ó Deus, os colaboradores, meu Deus, aos colaboradores, aqueles que estão sujeitos, meu Deus, no trabalho, como aos seus empregadores, ajuda a ter uma postura, meu Deus, de um trabalhador de Deus, meu Deus, de alguém que serve, meu Deus, no seu trabalho, mas como servindo a Cristo, em nome de Jesus, porque assim, vivendo esses princípios, meu Deus, a nossa sociedade será melhor, a nossa família será melhor. Nos ajude nesse desafio. Completa essa palavra no coração de cada um aqui, meu Deus, e manifesta sinais e prodígios em nome de Jesus. Deus, eu lhe peço que o Senhor nos despeça em paz, nos guarde, Deus, que nos conceda um domingo de graça, de alegria, meu Deus, de paz, e que à noite todos nós estejamos aqui novamente reunidos na tua casa para prestar ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração, e de recebermos a tua palavra e de sermos mais uma vez fortalecidos por ela. É isso que eu lhe oro no nome poderoso de Jesus. Amém.